Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 129, que vai ao ar no domingo, dia 22 de maio de 2022. Senhoras e senhores, o ano está passando, já estamos acabando praticamente o mês das mães, o mês do aniversário da minha querida pequena Duda. E pessoal, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês, mas antes de falar do assunto, eu queria fazer um pedido. Você que assiste os vídeos semanalmente, por favor, se inscreva no meu canal. Falta pouquinho pra gente fechar 8.000 inscritos, hein? Falta muito pouco. Vai, se inscreve, compartilha com os amigos, dá o seu like, porque é muito importante que o canal cresça para que a gente possa levar o direito tributário sempre de forma gratuita para a grande maioria das pessoas que querem ter acesso e infelizmente não podem pagar. E é claro, se vocês quiserem fazer os meus cursos, também estão disponíveis lá no site www.expertemtributário.com.br. Expert em tributário, tudo junto.com.br. Bom, o assunto de hoje não poderia faltar, não é verdade? É o julgamento do tema 885 da repercussão geral, tema 885 da repercussão geral, que trata da relativização da coisa julgada. Relativização da coisa julgada em matéria tributária, né? É o julgamento do recurso extraordinário 955-227. 955-227. Bom, esse caso é um caso muito interessante, né? A relatoria do 955-227 é do ministro Barroso. A discussão é se a decisão transitada em julgado, já definitiva, que não cabe mais rescisória, né? Se ela cai automaticamente caso o STF mude de ideia. E também está sendo julgado o recurso extraordinário 949-297, esse de relatoria do ministro Fachin, né? De relatoria do ministro Fachin. São casos muito interessantes, muito interessantes. O caso do Fachin, na verdade, é mais exatamente isso. Assim, o STF disse que era inconstitucional o tributo e agora fala que é constitucional. No caso do Barroso, né, do 955-227, o ponto em discussão é mais ou menos quando há uma mudança de jurisprudência, ou seja, quando o STF posteriormente muda de ideia, né? Esse julgamento ele é extremamente aguardado. Eu confesso que eu tenho uma ansiedade muito grande por esse julgamento, porque esse julgamento ele pode impactar diretamente na segurança jurídica. Segurança jurídica que no Brasil está sendo tão violada, tão, né, maltratada pelo nosso judiciário, sob o argumento do consequencialismo jurídico, da proteção do orçamento público, ou seja, é um argumento válido, claro, é um argumento jurídico, mas a gente tem que ver até que ponto esse argumento ele pode gerar prejuízos, né? E prejuízos esses que podem ser maiores do que efetivamente uma decisão judicial afetar uma empresa, mas pode afetar todo o mercado, porque o investidor estrangeiro não tem como investir num país sem segurança jurídica, né? Mas enfim, os dois casos, tanto de relatoria do ministro Barroso quanto de relatoria do ministro Fachin, eles discutem, né, a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. A CSLL ela foi criada lá em 1988, por meio da Lei 7689, lá de 1988, né? Inicialmente, houve um debate jurídico sobre a CSLL e houve decisão judicial favorável aos contribuintes, afastando a sua cobrança. Afastando a sua cobrança sob o argumento de que a CSLL não poderia ser criada por lei ordinária, somente poderia ser criada por lei complementar, né? Isso em 88, né? Em 92, o STF mudou de ideia, né? E passou a entender que seria constitucional a CSLL, que não haveria necessidade de lei complementar. A primeira decisão favorável ao ofício, contrária ao contribuinte, foi o julgamento do recurso extraordinário 138284. 138284, né? E aí esse entendimento foi consolidado e hoje nós temos a CSLL devida, né? Em 2007, com a repercussão geral, né, instaurada lá pelo Supremo, esse tema da constitucionalidade da CSLL passou a ser aplicada a todos, né, lá na ADI número 15, confirmando que a CSLL é constitucional, né?
Bom, já que seria constitucional, a União começou a cobrar a CSLL ainda daqueles que fizeram ação judicial e tinham decisão transitada em julgado que lhe era favorável. E aí, gente, estamos onde estamos. Há contribuintes que não pagam CSLL porque lá atrás ingressaram com ação e há a grande maioria dos contribuintes brasileiros que pagam a contribuição social sobre o lucro líquido. É claro que num primeiro momento, quando você olha sobre o preceito da concorrência, não é razoável e não é justo que uma empresa não pague um tributo e a outra pague o tributo por uma mudança de jurisprudência, né? Se a jurisprudência era favorável, essa mudança de jurisprudência ela teria então que ser aplicada para garantir a concorrência. Essa é a lógica de qualquer economista que vai analisar uma decisão judicial sob né, o risco de você acabar com o mercado livre, né? Acabar com a possibilidade de discussão, de existência de concorrentes, né? Mas enfim, num primeiro momento você vai ser favorável à decisão do STF. Por quê? O ministro Barroso, no seu voto, já proferiu o voto já está disponibilizado, qualquer um pode ter acesso lá no site do STF, ele entende, né, que nesse caso, por haver uma situação desigual, em que uma empresa não paga CSLL e a outra paga CSLL, tendo vantagem competitiva e financeira, há necessidade de revisão, ou melhor, de cancelamento da coisa julgada. O ministro Barroso diz no seu voto que a coisa julgada não pode servir de salvo-conduto, né, de modo a ser oponível eternamente pelo jurisdicionado, porque ele é favorável. Ou seja, a alteração do contexto fático e jurídico em repercussão geral ou controle concentrado, né, isso afetaria as sentenças transitadas no julgado, ainda que ultrapassado o prazo para a promoção da ação rescisória, né? O ministro Fachin foi pelo mesmo caminho, lá no recurso extraordinário 949-297, entendendo que a coisa julgada é válida enquanto continuarem as mesmas situações de fato de direito. O que eu questiono no fundamento dessa decisão, cá entre nós, e quem está assistindo, quem está me ouvindo, né, na principal plataforma de podcast do seu gosto, é que não há mudança fática. O que é mudança de jurisprudência. O problema é que não houve nenhuma situação diferente. A lei que foi discutida foi a mesma lei de 88, o STF entendeu que era inconstitucional e depois mudou de ideia. Veja, não tem uma mudança fática, não mudou tributo, não mudou a sociedade, não mudou nada. O que mudou foi o entendimento do STF. Então, bem, o STF criou um problema e agora o STF está criando um outro problema para solucionar o problema que criou. Sabe? Essa mudança de jurisprudência, eu acho ela muito mais prejudicial do que efetivamente uma empresa que tenha o direito de não pagar um tributo. Porque isso fere a segurança jurídica. O STF está consertando um erro que ele mesmo cometeu. Porque é um erro uma empresa pagar CSLL e outra não? É. Mas por que o STF mudou de ideia? Mas a mudança de composição faz com que exista a possibilidade da mudança de jurisprudência. Ok, mas há de haver pelo menos um mínimo de estabilidade das decisões judiciais. Hoje nós temos uma decisão dizendo que ICMS não pode ser incluído na base de cálculo de PIS e COFINS, em compensação a um julgamento que está em curso, em que provavelmente a gente vai perder na exclusão do ISS do PIS e da COFINS, quando o argumento é o mesmo. Será que isso não vai reverberar para a exclusão do ICMS também? Será que quem tem decisão judicial transitada em julgado, lá no ICMS, PIS e COFINS, quando o STF mudar de ideia, não vai ter que pagar? Mas aí que eu te pergunto, o problema é efetivamente concorrencial? Pode ser, mas é causado por quem? É causado pela instabilidade jurisprudencial do STF. O problema, a raiz do problema não está sendo atacada nessa decisão judicial. A raiz do problema é o STF muda de decisão o tempo todo. Não há uma estabilidade jurisprudencial. Você não tem uma linha de raciocínio. Isso precisa mudar. Isso precisa ser visto. Sabe? É claro que a concorrência deve ser defendida, não tenho a menor dúvida disso. Agora, não é dessa forma que a gente vai ter uma proteção da concorrência. Pelo contrário, você está nivelando por baixo. Você está permitindo que o STF continue mudando a sua jurisprudência ao seu bel prazer. Decide hoje, ano que vem decide de forma diferente. E isso é o grande absurdo. O direito de recorrer tem limite. Quer dizer, para o contribuinte sempre tem, para o fisco não.
Quando a gente recorre, toma litigância de má-fé. No caso do ITCMD, o fisco de São Paulo fez 3 embargos de declaração. 3 embargos de declaração. Não teve uma litigância de má-fé aplicada. Então, há necessidade de uma paridade de armas em matéria tributária. O que é necessidade é uma impossibilidade de alteração da jurisprudência, pelo menos, quando você tem uma decisão favorável ao contribuinte. Não pode, obviamente, você ter 4 anos uma lei sendo inconstitucional e de repente ela virar constitucional porque mudou a formação do STF. Isso não existe. Isso não existe. Esse é o ponto nodal que nós estamos discutindo aqui. Mas, enfim, fica aí a minha crítica, né? E vamos continuar a análise do voto lá, enfim, do ministro Barroso e do ministro Fachin, né? Enfim, o STF, então, agora, o Barroso entendeu que se houver decisão em controle de constitucionalidade, morre a coisa julgada. E esse entendimento foi seguido pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Dias Toffoli, né? Então, o Barroso propôs, no julgamento do RE 955227, 2 teses. Uma, decisão do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente na coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais da sentença transitada em julgado nas ações, respeitada a retroatividade, anterioridade anual e noventena, porque estaria ali sendo criado um novo tributo, então obviamente vai ter que respeitar a não surpresa. Ok, é um mínimo razoável. Não tem que devolver porcaria nenhuma. Porque, cara, você tinha uma decisão judicial. Se você mandar devolver, aí você rasga de vez a Constituição, vão pegar uma passagem aérea, vão para o aeroporto, vão mudar para outro país, porque aí você não vai ter ninguém investindo mais no Brasil. Ninguém. Né? O ministro Fachin diz que a eficácia temporal da coisa julgada, derivada de relação tributária de trato continuado, é condição resolutiva, que se implementa com a aplicação da auto ulterior a julgamento. Né? E aí ele fala também que deveria haver respeito à anterioridade, noventena, retroatividade, enfim, etc. Bom, pelo menos anterioridade, noventena e retroatividade são respeitadas, né? No caso do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes divergiu. Ele entendeu que o sistema de processo brasileiro prevê, nesse caso, as soluções que devem ser utilizadas, ou seja, a decisão do STF foi anterior ao trânsito julgado, cabe a alegação de inexigibilidade do tributo, do título, né, em sede de cumprimento de sentença. Nesse caso, cabe a ação rescisória. Eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Odeio dizer isso, mas eu concordo com o ministro Gilmar Mendes. Né? É claro que o STF tem travado as ações rescisórias, e o ministro Gilmar Mendes fala isso no voto dele, né? Mas deve ser aberto o acesso à ação rescisória e deve-se efetivamente permitir esse debate mais amplo, né? Agora, veja, enfim, eu vejo com muito medo que essa decisão prevaleça nos moldes do ministro Barroso ou do ministro Fachin, né? Ou do ministro Fachin. Eu fico muito receoso porque a segurança jurídica ela acaba se perdendo. A coisa julgada deixa de existir e você passa a ter uma coisa julgada relativa. Gabriel, mas é assim no direito de família. Concordo que seja assim no direito de família. Mas lá a situação pode mudar, ela pode ser alterada. Aqui o que muda não é a situação fática. Se fosse situação fática, ok. O que muda no Brasil é a cabeça do ministro. Se eu mudar o tribunal, muda a jurisprudência e a coisa julgada cai. E aí você acabou. Acabou. Você não tem mais como ter uma linha de raciocínio. Você não tem mais como dar segurança para o cliente. Não tem como dar um parecer, não tem como falar mais nada. Tem que falar, olha só, com esta composição o entendimento é esse. Agora, se mudar, eu não posso mais dizer nada. Essa vai ser a resposta de qualquer consulta em matéria tributária, que é, claro, a grande discussão travada no tema 885. Então, assim, cá entre nós, eu tenho muito receio dessa decisão. Acho que a gente vai perder, sendo bem honesto. Não tenho esperanças de mudança. Não tenho esperança de alteração da decisão, honestamente. Mas tem um voto divergente, o ministro Gilmar Mendes aí. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Veremos as cenas do próximo capítulo. Então, pelo menos, veja, não morreu a discussão de tese tributária. O contribuinte que fizer a ação e ganhar vai aproveitar dela até que o STF mudar de ideia.
Ou seja, vai ter respiro, vai ter fluxo de caixa, vai continuar valendo. A diferença é que não vai valer mais para sempre, porque a coisa julgada vai passar a ser coisa quase julgada. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, por favor, curta, compartilhe. Se você está assistindo, está ouvindo na sua principal plataforma de podcast, avalie também, porque no podcast você pode avaliar, dá lá a sua estrelinha. Se você gostou, dá estrela 5, se você não gostou, dá 1. Faça seu comentário, faça a sua crítica. Meu objetivo aqui é sempre melhorar para entregar para você um melhor conteúdo semanalmente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera! Tchau, tchau!